Olá, senhoras e senhores, telespectadores da TV Eduque. Esse é o programa Mais que 30 Minutos e hoje nós estamos aqui no bairro Santos Reis, no município de Macuco, onde fica a residência do vereador Alberto Herdi. Este com quem nós vamos estar conversando e falando sobre as suas demandas na Câmara Municipal. Vamos estar conhecendo um pouco mais do vereador Alberto Herdi. Então vem comigo que no caminho eu te explico. Mais que 30 minutos com Baroni, aqui na TV Eduque. O programa Mais que 30 Minutos está hoje aqui na casa do vereador Alberto Herdi, como nós chamamos na abertura. E Alberto, eu gostaria de agradecer por você estar recebendo nossa equipe hoje aqui em sua residência. Muito obrigado mesmo. Hoje nós viemos conversar para conhecer um pouco mais do vereador Alberto Herdi, conhecer um pouco do seu trabalho como vereador, para você mostrar para a população o seu trabalho. Alberto, a gente vai começar fazendo uma pergunta que talvez seja até um pouco clichê, mas eu queria saber de você o seguinte: o que levou o Alberto Herdi a largar a sua carreira como militar, onde hoje talvez poderia estar, de repente, numa patente muito mais alta, estar confortavelmente, dizendo assim, vivendo uma vida confortável, sem preocupações, vivendo uma vida sossegada, mas resolveu se aventurar na política de Macuco como vereador. Conta pra gente o que levou o Alberto Herdi a tomar essa decisão. Boa tarde, Baroni, boa tarde, TV Eduque. É um prazer estar recebendo vocês aqui em casa para a gente tomar um café juntos, preparado por mim, não é qualquer um não, hein? E assim, eu agradeço ao espaço que o Helênio sempre tem dado para eu estar mostrando para as pessoas quem é Alberto Herdi, porque acho que o político, se não tiver voz, não tiver representação, ele não é visto. Então assim, para mim esse espaço é muito importante, e eu estar podendo mostrar um pouquinho do que eu sou. Então, a minha trajetória política, ela começou na polícia, né? Porque eu sou funcionário público, a minha camisa hoje é Polícia Militar, então assim, eu não vou fugir disso. Eu estou vereador, isso vai passar, mas a Polícia Militar vai ser para sempre. Eu tive que escolher, no período em que eu fui para a eleição, eu me afastei e concorri. A partir do momento que eu concorri e venci as eleições, me deu um prazo para passagem, e no final do ano eu tive que escolher, quando eu fui diplomado, se eu queria um afastamento total da polícia ou se eu seguiria na Polícia Militar e abandonaria a política. Como a política acabou entrando no meu sangue, então eu preferi a política e dei um término na minha carreira militar, e eu preferi ir para a reserva remunerada. Então assim, hoje eu sou aposentado pela Polícia Militar. Então, meu ganho de casa é a Polícia Militar, é o Estado do Rio de Janeiro. Eu não uso o dinheiro da vereança para fazer nada da minha casa. A minha casa é sustentada pelo meu dinheiro do Estado, que é o qual eu trabalhei um período de 16 anos de rua, e tinha um tempo fora de carteira que eu juntei. Então, assim, eu já teria um certo tempo para aposentar com 3 ou 4 anos após. Então, para mim, não foi uma perda tão grande, né? Mas hoje eu vivo com o meu salário e toco as minhas coisas. O que me levou a estar aqui? Foram desventuras políticas, desacreditar no político. Eu me vi na obrigação de fazer diferente. Porque assim, eu apoiei algumas pessoas e assim, o cara não me respondia, ou quando isso tratava não cumpria, ou quando isso ele só vinha na época da eleição. E assim, são coisas que o cara que está do outro lado aí deve passar também, que ele liga para o vereador dele, o cara não atende. Liga para o prefeito dele, o cara não atende. Aí chegou na época da eleição, o cara bate na porta, ela toma café pingadinho, abraça. Não sou assim. Eu sou sério, eu sou 24 horas, atendo e respondo a todos que me mandam mensagem. O que dá para eu resolver, eu resolvo. O que não dá, eu falo, não dá para mim. Então, se o cara fica chateado, é um direito que o cara tem, mas eu sou honesto com quem está me pedindo qualquer tipo de ajuda ou que eu possa estar intervindo de alguma forma. O que dá para mim, eu faço. O que não dá, eu abro mão na hora e explico, não dá por causa disso. Então, eu tento ser o contrário do que passaram para mim na figura política. E tento, sim, ao máximo, dar a minha contribuição para a cidade de Macuco, porque eu sou filho de Macuco. Então,
a minha natureza política é macuco. Então eu sou um cara que adora macuco. Eu vivo macuco 24 horas. Então, se tem alguém mais apaixonado por macuco que eu, não existe. Ou então é igual, empata, mas assim, o carinho que eu tenho pela cidade é muito grande. Então, Alberto, você falou sobre a questão do carinho por macuco e nós gostaríamos de saber o seguinte: vai haver, né, vai haver a eleição agora para o Conselho Comunitário de Segurança do município de Sim, Macuco. sim. Eu gostaria de saber, o Alberto Herdi, ele tem a possibilidade de poder tentar a reeleição ou ele ainda, o prazo dele acabou, o Alberto Herdi vai ter mesmo que se afastar do Conselho Comunitário de Segurança? Então, bom que você me fez essa pergunta, que eu já vou passar para quem está em casa que queira estar concorrendo aí a chapa do Conselho de Segurança. Vai ser agora em junho a nossa eleição. Então, quem tiver a sua chapa montada tem que ser 5 componentes pelo menos, para a gente estar montando essa nominata e concorrer. Já temos uma chapa já montada, e a gente está pegando os últimos documentos para tentar já mandar para o batalhão e para a Polícia Civil, porque quando você concorre, você tem que estar limpo. Então não é vou chegar e vou... Não, não é isso. O Alberto Herdi, quando entrou aqui, eu mandei meus dados lá para a ISP, que foi checada a minha vida de cima embaixo, baixo em cima. Então, assim, o Conselho de Segurança, muita gente pensa que é uma coisa simples, banal. Não é. Está se instaurando agora, na legislação federal, que a cidade que não tiver o Conselho de Segurança ativo, Conselho Comunitário de Segurança ativo, perde verbas decorrentes dessa pasta. Então, assim, os conselhos hoje têm uma influência direta na vinda de verba de recurso para a cidade. Então, quem não tem o seu Conselho de Segurança, é bom fazer, porque isso vai ajudar muito a estar trazendo verbas para o município e incrementando mais ainda na cidade. Então, com relação à eleição, eu poderia ser, sim, ir para a reeleição, só que hoje eu abro mão. Por quê? Ano que vem é ano político, então eu teria que me afastar de qualquer forma. Então, eu preferi deixar alguém que queira assumir, dar sua contribuição. Em 25, na próxima eleição, a gente concorre de novo e contribui. Eu vou estar dando assistência por fora. Qualquer coisa que precisar, o novo presidente vai ter de mim, porque, querendo ou não, a gente tem alguma coisa para passar. Então, eu quero me inteirar e deixar à disposição a minha presença para qualquer um que queira e que assuma aqui. Então, assim, para mim, vai ser uma perda porque eu gosto do Conselho. Bom, e como você disse, né, ano político está vindo aí, o Alberto Herdi permanece o Alberto político, por isso vai se afastar do Conselho de Segurança. Alberto, eu gostaria que você confirmasse para a gente, já estão abastecendo as viaturas das polícias militares, civil e também da Florestal já em Macuco? Haja vista que havia esse projeto junto com o Conselho Comunitário de Segurança, Sim. o Batalhão de Polícia Militar, já está acontecendo isso no município? Não, ainda não ocorre, porque a transferência do DPO ela demorou muito. Ficou numa assinatura um bom tempo, então assim, a gente tentou de várias formas, aí a prefeita conseguiu lá, junto ao governador, que ele desse uma canetada e resolvesse o problema. Então assim, a gente conseguiu uma primeira etapa, que era instalar o DPO no local que vai ser o local da bomba de gasolina. Hoje nós estamos na iminência, na dependência do pessoal da Petrobras, porque é comodato. Então eles vêm, fazem toda a estrutura, colocam a bomba e mais o tanque. Então assim, o município, nem o estado não arcam com nada, fica de comodato e a compra da gasolina vai batendo, vai sendo a mola para estar tendo sempre esse posto ali abastecido. Entendi. Mas então não depende de autorização do INEA para colocar esse tanque nem nada, não. O lugar Não, é não, propício não. para isso, né? Sim, já foi feita essa mudança justamente porque lá tinha condições de ser agregado. Veio engenheiro ambiental, engenheiro mecânico, engenheiro de tudo quanto é forma para estar avaliando e analisando o terreno. Então foi tudo feito anteriormente para já estar tendo condições de receber o tanque. Certo. Alberto, a gente está falando sobre algumas mudanças que vêm acontecendo no município. Nós falamos sobre o DPO, tem a Guarda Municipal que agora mudou o local para onde era o antigo DPO, tem os Correios. O que falta hoje, basicamente, para que esse container, né, dos Correios que foi instalado ali, para que ele possa funcionar efetivamente dentro do município, em que os munícipes podem estar recebendo suas encomendas aqui direto no município? Então, se vocês observarem, do lado de onde era o DPO,
tem uma obrazinha começando. Então, aquela obra lá vai ser a mobilidade urbana. Então, ali nós vamos estar agregando a mobilidade urbana. Do lado da guarda, mobilidade urbana, Correios. Foi feito um padrão trifásico, porque o BI não daria conta do Correio mais as outras edificações. Então, foi feito o trifásico foi ligado, acho que semana passada, tem alguns dias, deve ter uns 15 dias no máximo que foi ligado. Então agora o Correio já está, até anteontem eu passei, estavam lá mexendo já, trazendo algum maquinário, mexendo com a parte elétrica, que a parte elétrica está praticamente toda pronta, só faltava uma partezinha só do container para estar dando segmento. Então, assim, eu acredito que muito pouco tempo, em breve já estaria aí o Correio dando atenção ao município. Eu falei, por que eu falei da mobilidade urbana? Porque você não fez a pergunta, mas a gente já vai estar daqui a pouquinho tendo o nosso trânsito regulamentado e a nossa parte da guarda já fiscalizando, já orientando, que o primeiro passo é a orientação. Então, assim, as coisas estão andando muito rápido, graças a Deus. Então, assim, o empenho de todos está dando para funcionar. A prefeita Michele está dando um show, ela sabe o que faz. Então, assim, Macuco hoje está muito bem servida dos seus governantes. A gente tem visto que ela não tem horário e isso é bom. A gestão dela está muito enxuta e muito certeira e séria. Então, eu tenho certeza que grandes coisas nós estaremos aí inaugurando daqui a pouquinho. Você falou realmente agora nas mudanças de trânsito, da mobilidade urbana. Alberto, como que vai ficar? Porque haja vista que a população, às vezes, não sei se chega isso até você como vereador, mas a população às vezes reclama muito da questão dos mercados, dos comércios, com questão de estacionamento, de colocarem cones em frente aos seus comércios, em que às vezes acaba até atrapalhando alguém que queira encostar, até no próprio comércio, ou precisa na prefeitura fazer alguma coisa. Isso já chegou para vocês? Como que isso vai ser resolvido? Talvez agora com esse novo sistema, isso vai ser mudado? Como é que vai ficar a situação? Vai ter horário de carga e descarga? Como é que isso vai ser feito? O que acontece? Nós temos hoje a cidade toda pintada, toda pronta, toda preparadinha, só para receber a parte do JAR e a parte de educação, de trânsito. Então, assim, a partir do momento que você começa a fiscalizar, você começa a diminuir os problemas. Por exemplo, o Scres mesmo lá do Economia do Lar, ele fez um estacionamento próprio. Então, hoje ele tem um estacionamento próprio que pode estar contemplando as pessoas, que às vezes as pessoas não sabem, mas ele tem um estacionamento ali. Então, assim, muita coisa vai muito da educação no trânsito. Vamos lá, se eu sei que parar na contramão é errado, por que eu paro? Se eu sei que ali é carga e descarga, por que eu paro? Se eu sei que ali é curva e tem uma faixa pedestre, por que eu paro? Então, assim, as pessoas têm que entender que existe uma legislação de trânsito que ele pode ir em qualquer lugar do Brasil que vai ser a mesma. Então, assim, falta um pouco de boa vontade de quem está do outro lado também, né? Porque espera-se muito do governante, mas às vezes o usuário, às vezes não faz tanto. Poderia fazer um pouco mais. Entendi. Alberto, uma grande mudança que foi feita na prefeitura há um pouco tempo atrás, já tem um tempinho, e eu achei até bem interessante, que foi a questão da questão do empreendedor. Agora foi colocado a placa pelo lado de fora, uma placa bem grande ali, expressando ali que ali é onde o empreendedor é atendido. Você acha que essa mudança ela vai trazer uma visibilidade melhor para quem é microempreendedor? Porque vai falar assim, poxa, será que ali eu vou ter mais acesso? O acesso vai ser melhor do que quando tinha que entrar a porta dentro da prefeitura? Sim, porque assim, o MEI sempre foi muito forte, né? Desde a antiga gestão. O MEI sempre foi muito valorizado, até rendeu alguns prêmios para o prefeito empreendedor. Então, assim, eu acho que a Michele agora também acho que está para receber alguma premiação nesse sentido. Então, assim, dá uma visibilidade maior e as pessoas que têm a necessidade de fazer vão ter essa visão melhor, né? Porque está exposto mais de frente. Então, assim, eu achei que o lugar ficou legal, ficou bacana. E eu tenho certeza que ali vai trazer e atrair muito mais microempreendedores. Porque, querendo ou não, é uma mola, né? Isso acaba alavancando e você acaba produzindo, você acaba mantendo a sua família com ganhos que provém nesse sentido. Agora, falando em mudanças ainda, nós estávamos falando sobre mudanças. Uhum. No caso, o Departamento de Cultura, não é nem Secretaria, porque está na pasta do esporte, né? Esporte, cultura, lazer, se eu não estou enganado. Turismo. Esporte, lazer, turismo, cultura, né? Então é tudo dentro da parte do esporte.
Eu queria saber o seguinte, a mudança da Secretaria de Cultura, é, o que foi, o que aconteceu para que ela pudesse sair de onde estava ali, próximo ao restaurante Sabor e Sonho, ali, mais conhecido como Bar do Manel, e ser transferido para a rodoviária? Houve-se até a inauguração e tudo mais. Conta um pouquinho para a gente. Então, isso aí é até fácil de responder, porque pagava-se um aluguel, um valor que eu não sei o valor exato, mas o município tinha essa despesa de aluguel e você sai de um prédio alugado, um prédio próprio. Então, assim, o ganho na economia, que eu volto a repetir, que a prefeita Michele ela é bem segura com relação a essa parte, porque ela tem o plano de inaugurar o hospital. Então, tudo que ela puder hoje segurar e conter para botar o hospital, para não ficar só numa obra e dar o hospital de volta para a população, ela vai fazer. Então, assim, a determinação dela é muito, muito forte nesse sentido. Entendi. Agora, Alberto, vamos entrar num assunto um pouco polêmico. Talvez a população já tenha visto circulando pela internet vídeos curtos, inclusive até uma munícipe, ela reclamou da forma que ela foi tratada na Casa de Leis, dizendo que foram chamados de terroristas em relação à situação, mas foi um assunto que gerou muita polêmica e poucas as pessoas acompanharam de perto. E a TV Duque acabou tendo, né, a incumbência de divulgar o que aconteceu na sessão. Mas nós precisamos entender, de fato, o que está acontecendo. Por quê? A vereança está batendo numa tecla. E a gente precisa saber da gestão pública o que está acontecendo de fato. Porque é uma regra, lei de diretrizes orçamentárias, é orçamento. O que é de fato que está sendo, que foi votado e por que chegou a esse ponto de pessoas irem para a Câmara Municipal e talvez sair um pouco do controle toda a situação por conta de algo que talvez seja simples de resolver. Então, é polêmico e não é tão polêmico, mas eu vou dar minha parte da história, né? Aqui eu vejo, né? O que é a LDO? Chama-se Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, ela precede o orçamento. Elas são as diretrizes, ou seja, as regras para você cumprir o orçamento, para você botar o orçamento em prática. O que é o orçamento? O orçamento são as possibilidades de gasto para o ano que vem. Você tem, cada pasta tem um percentual, um valor que é destinado em orçamento. Você faz uma previsão, não quer dizer que seja o dinheiro exato, é uma previsão, uma estimativa do que você vai arrecadar e vai gastar. Pode dar mais, como pode ser menos. Certo? Certo. Então, havia-se um percentual. Só que, o que Alberto Herdi fez e faz? Eu estou na vereança aí há 2 mandatos, 1 mandato e meio praticamente, né? Nos meus 6 anos de vereança, eu sempre votei aquilo que o governo pede. Ou seja, eu sempre achei que o governo fazendo o pedido e mostrando a necessidade de fazer o seu remanejamento com um percentual que ele estimava, eu estaria ajudando e contribuindo para que a coisa funcionasse da melhor forma. Ou seja, eu não faria ele estar pedindo toda semana um percentual, haja visto que ele já tinha um percentual para trabalhar. Então, assim, o Alberto deixa o governo trabalhar da forma que ele acha mais responsável. E o que eu faço? A minha fiscalização é direta nos setores, porque nós somos vereadores, então eu tenho acesso a todas as repartições. Eu tenho acesso, seja por ofício, seja por requerimento, seja verbal ou pessoal. Eu vou lá quando eu me sentir que tem uma coisa que eu não gostei ou que eu achei que deu errado, eu vou pessoalmente no órgão, no setor, e fiscalizo da minha forma. Sendo que eu dei o percentual ao qual o prefeito pediu, porque já era de costume. Então, por que eu mudar agora, se eu já vim fazendo do mesmo jeito? Então, eu não mudei. Eu continuei fazendo da mesma forma. Os outros estão errados? Não sei. Eu falo por mim, eu falo por Alberto Herdi. Cada um tem uma forma de trabalhar. Eu tenho a minha forma de trabalhar. Agora, eu não estou aqui para julgar A, B, C ou D. Quem vai julgar é quem está lá do outro lado, é o povo. Quem vai julgar se está certo ou está errado é a população.
Então, assim, o meu entendimento e a minha votação foi em torno do que eu te falei aqui agora. Foi dar continuidade, dar a quem está lá um pouco mais de comodidade para estar fazendo da forma que ele achar bem entender, e eu fiscalizo da minha forma. Entendi. Você falou agora sobre toda essa situação. Alberto, o que levou hoje o vereador Berterdi? A gente sabe, você já fez, nós fizemos uma entrevista isso no centro da cidade, falamos sobre o Conselho Comunitário de Segurança, sobre várias situações, e você já tinha dito, não, eu já estive do outro lado, hoje eu estou do lado de cá. O que levou o Alberterdi hoje a embarcar, digamos assim, a embarcar na base da gestão municipal, embarcar como aliado do governo municipal? Então, se você olhar, eu não saí de onde eu estava. Eu me mantive. Não é isso? A Michele foi eleita no mesmo palanque que o antecessor. Então, eu só me mantive. Agora, quem saiu? Entendeu? Então, assim, eu mantenho aquilo que eu sempre fui, que foi a base. Eu vim da base e estou na base. Então, eu não fiquei zanzando para um lado e para o outro. E vou ser bem honesto para quem está me ouvindo, me vendo na TV Eduque, Alberterdi tem identidade, ele tem palavra, ele tem uma linha. Então, assim, eu não me deixo levar. O mandato eu conquistei trabalhando e com a ajuda de você que está em casa, que acreditou nesse nome. Então, assim, eu devo a quem votou com a gente toda e qualquer explicação que ele quiser. E hoje eu sou um vereador de Macuco. Então, assim, eu tenho um lado, tenho um posicionamento, e meu posicionamento hoje é povo de Macuco. Então, onde o povo for beneficiado e for ajudado, o Alberterdi vai estar. Então, assim, eu não vejo meu lado pessoal, eu vejo o lado das pessoas, da população. Então, assim, cada um tem uma forma de trabalhar. Eu ajo dessa forma. E assim, eu tenho pela prefeita Michele e pelo João Vitor um carinho muito grande. A gente sempre foi amigo. Então, assim, eu jamais poderia negar um pedido de um amigo para ajudar. E eu já, ainda mais estando onde já estava, então eu não saí, eu apenas continuei. Certo. Bom, eu Mais Que 30 Minutos está aqui no bairro Santos Reis, conversando com o vereador Alberterdi, que vem contando um pouco da sua trajetória política. Para você que está nos acompanhando agora, olha, você pode acompanhar através da Eduque Play, pela TV, pelo canal 8.3. E você que nos acompanha também agora em Nova Friburgo, quero aproveitar, Alberto, pedir para você mandar um abraço para o pessoal daqui de Macuco, que trabalha em Nova Friburgo, alguns estão até residindo lá, e já nos cobraram, né? Falaram assim, poxa, a gente precisa saber o que acontece em Macuco. Então a gente quer mandar um abraço pro pessoal de Nova Friburgo, né? O nosso amigo Marquinhos Medeiro também. Obrigado aí por estar passando nossa matéria no ar aí. E Alberto, a gente vê que algumas coisas dentro do município estão funcionais e praticamente com 100% do seu funcionamento. Hoje, nós sabemos que houve algumas mudanças na área da saúde, né? Inclusive, eu já estive conversando com a secretária de saúde, eu queria aproveitar esse espaço com você aqui para falar para o pessoal que está em casa, gente, procure se informar, não pegue o bonde andando, eu costumo dizer, não pegue o bonde andando, porque senão você acaba se perdendo pelo caminho. Por quê? Houve-se a mudança de estratégia, as especialidades foram todas colocadas no centro da cidade, justamente para facilitar o atendimento. Então, que fique claro para você que está em casa nos assistindo, que a TV Eduque, ela foi atrás da informação. Eu estive pessoalmente com a secretária Ana Paula. Obrigado também, dona Ana Paula, por ter me recebido, ter conversado comigo no pessoal. Nós estamos aí buscando para ter uma entrevista com ela, um bate-papo para ela contar sobre todas as mudanças que houve. E, assim, ela foi muito solícita. E a informação que nós queremos trazer, tudo tem sido feito para melhorar para você que é usuário do sistema de saúde. Agora, Alberto, vamos falar um pouquinho aqui do bairro Santos Reis, que eu tenho visto aqui que já tem uma construção ali, né? A gente está, assim, eu fui em busca de informações, mas parece que é um segredinho, né? A Ana Paula falou que é um segredinho, mas nós sabemos que o Santos Reis está recebendo aí algumas mudanças. Eu gostaria de saber se você poderia, pelo menos, dar um spoiler de alguma mudança que está chegando aqui para o Santos Reis. Haja vista que você também, né, como munícipe, como vereador e morador do bairro, né, se pudesse contar para a gente.
Então, Baroni, primeiro, antes você falou de Friburgo, assim, eu tenho um carinho enorme por Friburgo. Foi a cidade que eu trabalhei 12 anos lá dentro, então, assim, eu fiz grandes amigos lá, como o Marquinhos Medeiros, que você falou aí agora. E se eu for a Friburgo e não for no Marquinhos dar um abraço nele, eu não fui a Friburgo, porque o cara é um cara fenomenal, um cara do coração, um cara do bem, um cara parceiro. Ontem, inclusive, fui lá, ele fez um ao vivo com a gente lá, então assim, obrigado à TV do Povo pelo espaço. Como eu já te falei, são os espaços que mostram quem a gente é e o que a gente faz e o que a gente tem feito para as pessoas entenderem o que é o mandato do vereador, como é que é o nosso dia a dia. Então assim, eu procuro ser muito, muito transparente nas minhas falas, nas minhas colocações e na minha vida. Então assim, esse abraço eu deixo aqui para o Marquinho e para o Helênio, que o espaço de vocês tem feito aí o Alberto Herdi decolar. Por que decolar? Porque outro dia eu fui abordado por algumas pessoas falando, eu te vi na televisão lá do Helênio, cara, e você falou uma coisa muito, muito pertinente. Então assim, é porque eu sou igual você que está do outro lado aí. Eu não sou político, eu estou político. Então, assim, eu venho de você, do povo. Então, para mim, eu estou tentando me adaptar com a política, mas ainda não sou político. Eu tenho um bom feeling ainda de cidadão. Eu procuro ser mais cidadão do que político. Então, com relação aqui às mudanças, Baroni, eu não posso te falar, assim, o ganho é enorme. Vou te dar uma noção que a região não tem o que vai cair ali, o que vai ser ali. Então, assim, vai ser um ganho que vai dar uma visibilidade muito grande para o município. A secretária me confidenciou outro dia o que era, que eu também, na curiosidade, eu espetei, falei assim, secretária, o que vai ser lá, que está bonita a obra? Ela falou assim, vai ser duas coisas lá, mas uma eu te garanto, vai ser uma coisa de primeiro mundo e que aqui no estado poucos lugares têm. Então, assim, Macuco vai ser referência em algumas coisas. Então, a gente está observando que o governo está fluindo, as coisas estão acontecendo, essas mudanças que você mesmo falou na área de saúde, elas precisavam ser feitas. Não é que o outro lado estava errado ou outro estava errado, não se trata disso. Às vezes você mudar uma planta de lugar não quer dizer que ela estava errada ali, quer dizer que o seu gosto, no seu modo de ver, ficará melhor ali. Então você faz essa mudança de acordo com a necessidade que você visualiza para a coisa. Então, assim, o que acontece? Hoje nós temos pessoas que às vezes não encerraram seus ciclos, pessoas que às vezes não deixaram, não desapegaram. Então, assim, isso trava muitas coisas. Cada pessoa que passou no governo, nesse ou nos passados, deixou um pouquinho do seu legado. Cada um deixou sua marquinha. Então, essa marquinha vai ser sempre lembrada e vai ser sempre guardada com carinho. Então não precisa ninguém querer amassar do outro, porque cada um deixa um pouquinho. Então o Alberto Herdi deixa um pouquinho agora, lá na frente o Alberto Herdi sai, entra outro e deixa um pouquinho, e a gente vai ser lembrado como uma pessoa que passou e deixou algo de bom para a população. Tá certo, Alberto. Então, já viram, né? Tem novidades, mas aí ele não pode também dar o spoiler, tá vendo, né? Então, fique ligado que novidades vêm por aí. Agora, Alberto, eu tava na praça aqui, né, próximo ali ao quiosque do nosso grande amigo Ageu, o Marçal, e eu estava observando que a academia, ela tem sido assim, ela sofreu com a ação do tempo, Sim. mas ela está num estado de conservação bacana. Sim. Agora, uma coisa que eu olhei aqui e algumas vezes eu estou observado na cidade, a gente não tem encontrado. Onde é que as nossas crianças atualmente estão indo para se divertir? Então, acaba sendo a própria academia virando parque de diversões, né? Ela foi desmontada porque essa praça foi remodelada no governo passado, foi até uma indicação minha. Ela foi remodelada, foi pintada e tal. Só que com o tempo as coisas a pintura foi saindo, foi se perdendo alguma coisa. E tem um parquinho do outro lado, só que infelizmente tem algumas peças quebradas, então, e não é um parque velho, não. Se você olhar, tem pouco tempo de inauguração, deve ter uns 2 anos no máximo. Então, assim, a gente tem que aprender a zelar mais pelas nossas coisas. As pessoas têm que dar um pouco mais de valor ao seu dinheiro, porque quando você quebra, você degrada alguma coisa, é o seu dinheiro que está investido ali, é o seu IPTU, é o seu ISS, as coisas que você paga no município, que é feito essas benfeitorias, essas obras. Então, tudo que você tem que refazer, senão que você já fez uma vez e quebrou. Então, as pessoas têm que pensar, né? Porque
não é aqui no bairro, não. Todos os bairros têm algumas peças que estão quebrando. Então, assim, a gente tem que zelar mais. Acho que a pessoa que é mais velha um pouquinho, que tem um pouco mais de cabeça, quando se vê fazendo, faz não, cara, vamos quebrar não, vamos cuidar, vamos tratar bem, porque querendo ou não é nosso. E mesmo que você não pague, mas é uma coisa que você vai deixar de ter. Então, assim, acho que não é viável você quebrar e no final nem o seu filho, nem o meu, nem o do outro vai usar aquilo que você acabou deixando quebrar. Tá certo. E a gente continua por aqui, mais que 30 minutos, hoje no bairro Santos Reis, conversando com o vereador Alberto Herdi. Não saiam daí, porque já a gente está de volta. Estamos de volta com mais que 30 minutos. Eu acredito que esse nome veio a calhar, porque às vezes a gente senta com pessoas boas como Alberto Herdi, que tem, assim, bastante assunto para ser desenvolvido, um cara que entende do que está falando, então a gente acaba excedendo o limite de tempo, mas como a diretoria falou assim, toca o barco, nós vamos tocar o barco, gente. Alberto, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente já falou isso um tempo atrás, sobre a questão de o que é, né, no caso, a indicação e o que é o projeto de lei. E você deixou bem claro, projeto de lei, se todos os 9 fizessem uma lei por dia, nós teríamos uma gama de leis enorme. Sim, né? enorme, verdade. Agora, eu queria que você explicasse para a população qual é, assim, o real papel do vereador. Porque às vezes eu sempre falo, e a gente sempre conversa, eu falo sobre isso, olha, o vereador ele pode te dar um socorro ali agora, precisou de um remédio, passou mal, não tem no postinho, o vereador vai socorrer ele no momento. Mas qual é a real obrigação do vereador? Porque hoje a gente fala o seguinte, todo mundo acha que o vereador tem que pagar uma conta de água, uma conta de luz, acha que o vereador tem que sustentar. Não é assim que as coisas funcionam, né? Não é. Então, qual é o real papel do vereador? Rapaz, atender o telefone também. Né? Então, não é essa aí, de pagar o remédio, também não é a função do vereador. O vereador tem que estar aqui para legislar, para fiscalizar e para estar aí buscando formas para estar ajudando a população dentro da esfera política, organizacional da situação do município. Então, assim, pagar luz, pagar água, isso não é função, não foge totalmente ao extremo disso aí. Só que você também pode ser abordado e algumas benfeitorias que talvez não tenham sido feitas ou contempladas, você também tem como cobrar e adiantar. Então, assim, o vereador de cidade pequena, ele se torna mais um parceiro, né? Você está toda hora com o cara, você acaba sendo mais amigo, então você começa a se estreitar o laço, você começa a estar dentro da casa da pessoa e ver o que realmente acontece. Então, assim, às vezes foge um pouquinho a função, mas a real utilidade do vereador é para legislar, para aprovar projetos e leis que venham a trazer conforto e melhorias para a cidade, entendeu? Alberto, uma vez nós estávamos conversando, né, na praça e você disse uma frase para mim que é muito interessante. Eu gostaria de que você falasse para quem está em casa hoje, que essa frase ela me impactou muito, que às vezes o político ele não ajuda, acaba atrapalhando. O que você quis dizer com isso? Porque em determinadas situações, se você usar da pessoa política, ela pode realmente atrapalhar em alguma situação que o cidadão esteja. Por exemplo, eu estou pleiteando ali um carro para viajar e às vezes, talvez numa boa conversa, você consiga resolver com o responsável pela pasta. Explica um pouquinho para mim, porque essa frase me deixou muito impactado. Então, Barone, eu levo para a minha vida o seguinte, a política foi feita para mudar a vida das pessoas, para melhor. Quando você muda para pior, você ajudou? Não, você atrapalhou a vida da pessoa. Como é que você pode atrapalhar? De várias formas, às vezes uma má conduta, às vezes uma lei que às vezes não vai causar nada que ajude, ou às vezes uma indicação que às vezes não tem nada a ver, que acaba prejudicando. Então, assim, tem várias formas, às vezes, de você prejudicar a outra pessoa, e às vezes é involuntariamente, às vezes não é nem por querer, e você acaba fazendo, achando que está fazendo uma lei que vai beneficiar muita gente, não faz. Às vezes você cria leis que não tem aquela efetividade toda e acaba atrapalhando. Ou até às vezes mesmo você deixa de fazer aquilo que poderia ter feito e acabou prejudicando. Então, assim, tem várias coisas que você pode fazer para ajudar ou para não ajudar.
Então eu prefiro fazer para ajudar. Quando eu não puder ajudar, eu me ponho de lado e deixo a pessoa seguir o rumo dela. Tá certo. Bom, vereador, eu gostaria que agora você, né, se teve alguma pergunta aqui no nosso bate-papo que eu não fiz ou deixei de fazer e que você quisesse esclarecer para a população, esse agora é o momento. Então, Barone, eu acho que sim. Eu não vou nem falar porque a gente sempre vai ter mais de 30 minutos aqui, porque eu me tornei sócio da empresa, se você não sabe. Toda semana a gente vai ter um programinha aí, porque o Helênio é parceiro. Não estou brincando, brincadeiras à parte. A TV Educ sempre abriu espaço para a gente. Então, assim, eu não vou deixar mais que 30 minutos bem aberto. A gente vai estar sempre falando de alguma coisa, porque surge sempre alguma coisa nova que a gente pode estar acrescentando. Então, assim, esse espaço para a gente é muito bom, porque a gente está colocando para fora e as pessoas estão conhecendo um pouquinho da gente. Então, assim, eu sou muito transparente. Às vezes, as pessoas não me compreendem muito porque eu falo o que eu penso. E político que fala o que pensa, às vezes, não cai bem. Então, assim, mas eu sou extremamente assim, positivo naquilo que eu penso. E não me deixo levar. Acho que minha principal virtude minha é o caráter, é a parceria, a amizade. Acho que o homem tem que ter palavra, que meu pai me ensinou isso desde moleque. Meu pai falou que a gente não ia ter nada. Falei assim, não vou deixar para vocês nenhum pedaço de terra de herança, mas vou deixar para vocês uma coisa muito importante, que é a honestidade, caráter e aquela coisa de trabalhar muito. Vocês vão ser trabalhadores. Então, ele tem 6 filhos, todos os 6 têm um caminho entre homens e mulheres, cada um segue seu caminho e se tornaram grandes homens e grandes mulheres. Então, assim, esse é o legado que eu vou deixar para os meus filhos também, que eu aprendi com meu pai. Ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa de caráter. Isso não tem preço, cara. Quem você é por dentro não tem preço. Isso não tem valor. Você pode ir aonde você quiser e você está sempre mostrando para você, para as pessoas, que você é um cara íntegro e limpo. Então essa é a minha parte, essa é a parte que eu quero mostrar para as pessoas, que eu corro atrás, trabalho, faço uma segurança, faço uma coisa ali, uma coisa aqui. Então, assim, eu tento ao máximo ser o mais honesto possível e tento ao máximo ser o mais positivo e passando para as pessoas aquilo que eu penso. Que às vezes nem sempre eu vou poder ajudar, nem sempre a gente vai agradar, mas eu tento ao máximo ser o mais transparente possível. Tá certo, Roberto. Obrigado por mais uma vez ter nos recebido aqui. Você que está em casa nos acompanhando, olha, a gente quer agradecer a você mais uma vez por estar aqui nos acompanhando. Quero mandar um abraço, né, para a Dona Mary, que é vizinha aqui, né, do Morro Santos Reis. A Dona Mary mora perto do Cantinho da Criança ali, uma pessoa que a gente trata com muito carinho, lá da congregação onde eu congrego, e ela falou assim, olha, todos os dias eu vejo o irmão lá na TV. Então quero aproveitar e mandar um abraço para a Dona Mary, mandar um abraço para você que nos acompanha aqui na TV Educ de Cordeiro e Macuco. Nós queremos agradecer mas muito mesmo, porque vocês é que fazem a nossa audiência. TV Educ de Macuco, Cordeiro. E agora eu quero aproveitar aqui o programa Mais que 30 Minutos, mandar um abraço também para geral de Friburgo, que estão sempre ligados aqui na nossa programação. E a gente se encontra por aí, hein? Forte abraço!